Olá, internauta, aqui é o Dom Luiz, de Curitiba. Vou deixar para vocês um áudio sobre as funções da mente. Bom, gente, são 3 as funções da mente, mas basicamente 2, né? Que a gente fala muito e usa muito, né? O inconsciente é para armazenar, como já disse, fatos traumáticos, algo impactante. O inconsciente, ele é eterno, né? Você leva ele para onde for, é uma energia livre. Então muitas vezes quando você volta para uma outra vida, você tem essas memórias marcantes no inconsciente. Mas basicamente a mente funciona são em duas funções, né? Básicas, né? Básica, estamos falando básico: o consciente e o subconsciente. Então preste bem atenção para compreender bem a diferença existente entre consciente e subconsciente. O consciente, o nosso intelecto, está intimamente relacionado com a atenção. Só onde estiver sua atenção, lá poderá estar o seu consciente. Mas ele é uma função? Funciona para quê? É com o consciente que o ser humano pensa, analisa, compara, raciocina, julga, decide, compreende, orienta-se, né? É pelo consciente que o ser humano desenvolve sua atividade racional. E como é a racionalidade que nos distingue dos outros animais, é a racionalidade, né, que nos faz diferente, que nos faz os ditos ser pensantes, mas pensamos pelo pensamento dos outros, né? É a atividade consciente de nossa mente que nos faz ser gente. Somente quando agimos sob o controle e o comando do consciente, podemos considerar-nos realmente gente. E o ser humano age de forma consciente plena. É totalmente homem, gente, ser humano, quando pode afirmar: sei o que estou fazendo. Percebe o que faz? Quero fazer. Faz uso da vontade. Então quando ele afirma sei o que está fazendo, ele percebe o que faz. Quando ele diz quero, ele faz uso da vontade. Posso escolher e fazer isso livremente. Ele está fazendo vontade, está fazendo uso da vontade, do livre-arbítrio, né? Apenas quando age realmente de vontade livre, o ser humano pode ser considerado responsável pelo que faz, e poderia atribuir-lhe culpa se fosse o caso. Muitas vezes, facilmente nos enganamos ao pensar que alguém agiu ou age com responsabilidade simplesmente porque sabe o que faz e demonstra desejar. Contudo, está agindo impulsionado por uma força interior, um impulso irracional e ilógico. Também é comum, né, gente, ouvir-se a frase: desculpe, fiz sem querer. Muitas vezes, muito mais vezes do que podemos imaginar, essa frase é sincera e expressa a verdade. Mas o que nos faz agir sem querer, sem liberdade real? O subconsciente. Às vezes você fala: pô, fiz sem querer. Pô, mas se você tem consciência, por que você fez sem querer, né? E realmente, como você fez sem querer, rapaz? Você é louco? Não, né? Ele realmente fez sem querer, porque ele está no automático, né? Foi o subconsciente que agiu aí. O que é o subconsciente? Né? O subconsciente, gente, é o agente de nossa vida, né? É o subconsciente que executa tudo o que acontece conosco. É uma máquina, é um robô que depois de programado age mecânica, automática e autonomamente. O subconsciente não pergunta se está certo ou errado, se é bom ou ruim, se ajuda ou prejudica, se constrói ou destrói. Ele age cegamente como qualquer máquina. A parapsicologia independente define o subconsciente como servo-mecanismo, isto é, máquina que deveria estar a serviço do consciente, né? O subconsciente seu deveria estar a seu serviço, a serviço do seu consciente.
Como você perde para o inconsciente, quem domina é ele, né? Na realidade, muitas vezes, ele age até mesmo como elemento escravizante do consciente. Pois quando programado, age e reage mecânica e autonomamente, sem respeitar determinação alguma, nem mesmo do consciente. Tipo a máquina desgovernada que perdeu o controle, né? Portanto, depois de programado o subconsciente, age de forma automática e independente. E é por essa capacidade que o subconsciente possui, né? Possui formas de agir de maneira mecânica e independente, que muitas vezes o ser humano é levado a perceber que agiu sem querer. Isso é, sem a participação da vontade livre, sem a participação do consciente, do eu racional, né? Agiu sem racionar, sem raciocinar. Quando isso ocorre, o ser humano deixou de agir efetivamente como gente, né? O fato de o ser humano vir equipado desse instrumento invisível, mas poderoso, o qual também age independentemente da vontade ou do comando do consciente, é que faz a aparente divisão do ser humano. Por vezes, faz com que se tenha a impressão de que uma força estranha leva o indivíduo a agir de maneira até contrária à sua vontade, de forma irracional, diabólica, maligna e às vezes animalesca. E outras vezes, ele age divinamente, né? Uma forma divina, heróica, angelical até. O subconsciente é o burro de Francisco de Assis, né? O subconsciente é o burro. Francisco de Assis falava isso. É o corpo, né? E a carne é fraca dos ascetas, né? É o coração de Pascal. O sábio francês, quando diz le corps a de raison, que la raison ne connaît pas. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Quem não conhece a frase, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. É a frase de um francês, Pascal. Aqui, gente, né, para nós, tem na Bíblia, tem essas frases. Jesus Cristo mesmo usava essa metáfora. Quando ele falava coração, ele estava falando do subconsciente. Buda também dizia, o homem é o que ele pensa o dia todo com o coração. E algumas descobertas dizem que o coração também pensa, também sente. Então não é uma mera frase, né? É de coração. Sinta no seu coração, consulta o seu coração, né? Então também aqui o coração é uma forma de chamar o subconsciente também, né? Então o subconsciente que reage por impulsos programados, fortes e independentes. A razão é o consciente, o eu racional, que deveria comandar o subconsciente. Porém, por desconhecermos as leis que regem os reais mecanismos do subconsciente, não só deixamos de usá-lo a nosso serviço, como permitimos que ele nos domine, né? Jesus de Nazaré, né, em sua insuperável sabedoria, também usava sinônimos claros de subconsciente. Ele usava a palavra campo ou terreno, né? O campo é fértil, o terreno é fértil, né? O campo é vasto. Campo ou terreno era o símbolo predileto de Jesus para expressar em linguagem de seu tempo a realidade conhecida pela parapsicologia como subconsciente, né? Coração é outra palavra que era usada na Bíblia por Jesus para representar a realidade do subconsciente. Existe uma parábola, né, gente? Do semeador. Nessa parábola do semeador, ele compara a semente à palavra de Deus e o coração do homem ao terreno. Então diz assim, segundo o tipo de terreno, coração ou mentalidade das pessoas, é mais difícil ou mais fácil vingar, crescer a semente e desenvolver-se a planta, o trigo, e dar frutos, né? Na parábola do joio e do trigo, fica claro que o terreno faz germinar e crescer
qualquer tipo de semente que nele seja lançada, boa ou ruim, trigo ou joio, né? Semente semeada pelo dono ou pelo inimigo, pelo consciente, por vontade do indivíduo, ou por outros influências que lançam a semente, programação, né? A semente é a programação, diretamente do subconsciente, sem sequer o indivíduo perceber, através de mensagens subliminares, ou perceber, né? Ou saber, o inimigo semeia o joio à noite. Nosso subconsciente pode ser programado por influências externas e sem a gente se dar conta. Jesus enfatiza que o subconsciente, como terreno, é obediente e indiferente. Muita gente, muitos teólogos, filósofos, eles interpretam essa passagem, separar o joio do trigo. Eles interpretam como separar a pessoa ruim da pessoa boa. Eles interpretam assim, que existe lá pessoas ruins e pessoas boas. E Jesus está separando quando ele quer dizer isso. Não. Ele está dizendo para você separar o joio do trigo, né? O terreno, o que foi plantado no terreno. Separar os maus pensamentos, né? Regar os bons pensamentos, né? Hoje, mais modernamente, podemos comparar o subconsciente a um robô fantástico. Mas o símbolo de Jesus é praticamente equivalente. Vamos ver. Robô é o terreno, hoje, na atualidade, né? O robô aceita qualquer tipo de programação. O terreno aceita qualquer tipo de semente. Ou seja, seu subconsciente aceita o que você planta nele. O robô não se pergunta, robô subconsciente. O robô não se pergunta se a programação é destrutiva ou construtiva. O terreno também não se pergunta se a semente é joio ou trigo, prejudicial ou benéfica. A parapsicologia, a lei da atração, a mecânica quântica, né, nos ajuda, hoje como ciência, a compreender de forma mais objetiva a milenar sabedoria, tanto profana quanto religiosa, né? Tipo de reações automáticas do subconsciente, gente. Para melhor compreendermos o subconsciente e aprender a programá-lo, segundo nossos reais interesses, né? Você tem que ver primeiro quais os tipos de efeitos e reações que ele comanda. São 3 os tipos básicos de efeitos automáticos do subconsciente, né? O subconsciente, ele move o corpo, move o coração, sentimentos e emoções, e move também a realidade. Não é assim? Tá, move o corpo. Os movimentos do nosso corpo, depois de programados, através do treinamento, lei da repetição, tornam-se automáticos, mecânicos, espontâneos, não racionais, dispensando a participação do consciente, da atenção, né, para sua execução. Vou dar um exemplo. Quando você caminha, não precisa pensar como mexer os pés, as pernas, o corpo, tudo é automático, né? O motorista dirige automaticamente seu carro. É o subconsciente que age, dispensando o uso da atenção sobre os movimentos do corpo, liberando o consciente para dirigir sua atenção para o objetivo, aonde ele quer chegar. Nesse caso, o subconsciente está agindo obedientemente como um bom servo mecânico. Quanto mais automáticos os movimentos do nosso corpo, mais perfeitos, né? Ayrton Senna, gente, por exemplo, se ele pensasse o que fazer por frações de segundos, quando estava a velocidade superior a 230 km/h, já teria ele saído da pista, se atrapalhado há muito tempo, né? Assim aconteceu, né? Não sei se você lembra, quem gosta de futebol, aconteceu com Zico e Sócrates na Copa de 86. Querendo caprichar, querendo impor sua vontade aos movimentos do corpo, bloquearam o automatismo do subconsciente e falharam ao chutar o pênalti. Por isso, gente, ao buscar alcançar o objetivo, não se preocupe como vai acontecer. Mentalize, imagine o resultado e deixe o subconsciente agir automaticamente. Quando você está dirigindo, qual que é a função do seu consciente? É prestar atenção para onde que você vai, aonde que você quer ir. Você sabe que é ir para São Paulo, né? O resto, o seu subconsciente faz. Você quer, com o consciente, chegar a São Paulo.
E ele no carro, né? Ele vai fazendo os movimentos automáticos. Ele sabe quando você não precisa prestar atenção, olhar ali no marcador se a velocidade está em tanto para você trocar de marcha. Ele sabe automático quando o motor está pedindo marcha, né? Ele olha os 3 retrovisores ao mesmo tempo, presta atenção na estrada. Ele movimenta seu corpo para melhor conforto, né? Você não precisa estar prestando atenção no seu corpo, né? Só basta saber onde que você quer ir. Então, mesma coisa, às vezes você quer uma coisa e você fica tentando fazer a função do subconsciente. Você tem que deixar ele entrar no automático, né? Então, move o coração. Os movimentos do nosso coração, sentimentos e emoções também são reações automáticas do subconsciente. Tenha coragem, é preciso reconhecer. São, portanto, irracionais. Sim, o indivíduo que se deixa levar por seus sentimentos ou emoções está agindo de forma irracional, não humana, no sentido pleno da palavra. Pois o que nos distingue dos animais irracionais é exatamente termos a capacidade de escolher livremente a ação a executar, a atitude a assumir, ou o papel a desempenhar. Por isso, é verdade que o amor é cego, quando chamamos de amor ao treme-treme do coração, pois nos deixamos levar mecanicamente por um impulso irracional do subconsciente, o dito burro de Francisco de Assis, que não percebe nada além do fantasma ilusório. E quantas vezes, cedo demais, as pessoas se dão conta de que foram logrados por seu coração, no caso aqui o subconsciente. E a pessoa que parecia princesa ou príncipe encantado, era assim um problemático, desencontrando um confuso diabinho de manias absurdas e aberrações malignas. Quando não, um incompreensível dividido, ora bonzinho, ora violento. Não tem essas pessoas que parecem bipolar? Isso dá até um livro, gente, né? Aqui fica um quê para que você possa meditar. Há sentimentos e emoções que percebemos claramente nos outros e às vezes em nós, que logo evidenciam sua irracionalidade. Não é absurdo ter medo de um inseto frágil, medroso e inofensivo como a barata? Não é? Gente que morre de medo de barata, pula lá em cima do armário. Depois não é medo, é nojo, né? Mas alguém um dia gravou em seu subconsciente, através da triste experiência, que barata é perigosa ou nojenta. Se essa programação não for desfeita é a maneira de falar, né? Se ela não for colocada uma outra para sobrepor a ela, o absurdo de sua reação irracional e mecânica permanecerá ao longo dos anos, para a vida toda às vezes, né? Então, aqui eu não ensino a programar, né? Mas eu já falei muito sobre programação, né? Você tem que aprender a programar e reprogramar seu subconsciente para cultivar em seu coração a paz, a harmonia, a alegria de viver e a felicidade. Você tem o direito de vivenciar sentimentos positivos e agradáveis, emoções, né? Mas sob o comando do seu consciente racional, que não permitirá deixá-lo seguir o falso brilho da ilusão para cair no áspero chão da desilusão, ou na vala da decepção, ou no lamação da descrença, né? Move a realidade. Eis a maior descoberta dos últimos 4.000 anos ou mais. O subconsciente, depois de programado, produz resultados práticos, da saúde à doença, do fracasso ao sucesso, da decepção ao mais belo amor, da pobreza à fortuna, do desemprego ao sucesso profissional, da intriga à amizade e ao convívio feliz. E não importa, gente, como o subconsciente foi programado, nem quando, se pelos sentimentos da mãe durante a gestação, se pelas palavras e frases 1000 vezes repetidas em sua infância,
ou ao longo da sua vida, se por gloriosos ou trágicos acontecimentos vividos na adolescência ou em outros dias de sua vida. Não importa. O subconsciente possui a capacidade de criar a nossa realidade, de conduzir a nossa existência, né? Aí está a raiz do poder essa. São desconhecidos os limites de atuação do subconsciente, né? Por exemplo, alguém na infância conviveu com a mãe autoritária ou com um pai exigente e frio. No trabalho ou em outras atividades irá encontrar chefes superiores ou autoridades que espelham a imagem criada em sua mente subconsciente de autoridade experienciada em sua infância ou adolescência. O seu subconsciente faz criar, te atrai para esse tipo de pessoa, porque já é uma programação, né, que está no seu subconsciente. Durante a gestação, gente, a mãe se preocupa com os bens materiais, deseja ter todas as condições para que o futuro dos seus filhos não seja sofrido como o seu próprio passado e presente, né? Muitas vezes ela está vivendo aquilo no presente. O filho que está sendo gerado terá sua vida marcada pela prosperidade, né? Agora, se a mãe tinha medo de perder o filho ou pretendeu abortá-lo, este será um deprimido e indeciso frente ao futuro. As palavras ou as frases de desânimo ou estímulo, ouvidas repetidamente, ou em fortes momentos emocionais, marcarão a trilha do futuro dessas pessoas. Você sempre poderá programar ou reprogramar a saúde, o sucesso, a prosperidade, a felicidade, a paz interior, a harmonia do seu lar, o amor e a realização pessoal. Como? De 3 maneiras básicas, gente. Vamos falar do básico, né? Sempre podemos programar ou reprogramar o subconsciente e definir o nosso futuro, o nosso destino, através de 3 métodos fundamentados nas leis correspondentes. Lei da repetição, lei da imaginação e lei da compreensão, né? No método de repetição de treinamento ou do hábito, só se aprende a fazer fazendo, né? No método da imaginação, para o subconsciente não há diferença entre o que se imagina e o que acontece na realidade exterior. O subconsciente, como o cérebro humano, não distingue entre a percepção do mundo real ou o mundo real, ou o mundo objetivo, né? Ele não difere, né? O mundo imaginário ou do mundo onírico. Então, se você está imaginando ou não, para ele tudo é real. Então, esse é um método bom também. Método da repetição, repetir, até impregnar o seu hipocampo. Imaginar devagar, né? Devagar, ficar ali, imaginando criar um filminho na sua cabeça também. O subconsciente não distingue se é real, né, ou irreal. Método da compreensão, gente. Compreender como a mente funciona, né? Consciente, subconsciente e suas reações. As leis que regem o funcionamento do subconsciente. Como o subconsciente é programado, né? Ver o fato traumático sobre ponto de vista que não seja o do trauma, né? Os métodos da repetição, da imaginação e suas diferentes técnicas, né? Eu já falei várias vezes em vários áudios, existem ferramentas, né? Que você pode reprogramar o seu subconsciente. Eu mesmo faço algumas ferramentas personalizadas. O método da compreensão, gente, é estudado de forma mais específica e profunda, né? Você encontra em livros, analisando personalidades, né? E outras coisas. Aqui no acadêmico, né? A gente coloca muito isso. Aquilo que você estuda, você tem que pôr em prática. Não adianta você ficar enchendo a cabeça de teoria. Você está tendo a compreensão, né? Mas você tem que colocar essa compreensão em prática. Você tem que estudar sobre lei da atração para você entender como funciona o seu inconsciente, né?
Aí você aprende, você seguir a sua intuição, vai aprender a reprogramar, né? Então tudo que aquilo que estudamos, devemos colocar em prática. E o que praticamos também, devemos estudar. Mas não estudar, ficar mergulhado em estudo, você saber o básico, para você ensinar uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa aprender a ensinar didaticamente. Porque as pessoas, ela quer uma explicação científica, ela quer uma explicação para daí começar a usar algo. Eu sempre digo, a casa está pegando fogo, eles querem saber o porquê que está pegando fogo. Apague, depois veja o motivo que pegou fogo, né? Alguém te ensinou, alguém gosta de você, de alguma coisa, por que se põe em questão? Se está funcionando para ele, pode funcionar para você. Começa a praticar depois que você vai se aprofundar, né? A ter o conhecimento. A orientação geral, gente, né? Regida pela lei da compreensão, é analisar de forma objetiva, situar num contexto mais amplo, né? Ver sobre outro ou outros pontos de vista o fato ou elemento traumatizante, o que leva à desmontagem do fantasma, da imagem falsa. Que às vezes é um fantasma que você tem lá sobre o problema. Você está vendo um fantasma. Muitas vezes o problema nem existe. Você que dá essa conotação. Compreensão, gente, é atividade racional, que reassume o comando do subconsciente, colocando-o a seu serviço, não o deixando se escravizar por seus mecanismos automáticos cegos e irracionais, né? Vamos ser comandantes do subconsciente e conquistar uma vida nova, melhor e mais feliz, ou não, né? Nós podemos, né? Somos filhos do Criador, e se somos filhos do Criador, somos herdeiros do universo, né? Então, gente, o eu profundo, né? São dedicados longos anos de pesquisa, né? E a observação da possível realidade objetiva, né? São anos que estão pesquisando e experienciando, né? Então, existem muitos adágios, provérbios, ditos populares, que eles fazem muito sentido, né, nessas coisas. Por exemplo, o riso, não tem quem que não conhece essa frase? O riso desintoxica o fígado, né? Então, hoje já existe a prática da terapia do riso, né? Comprovada a realidade daquela máxima da sabedoria popular, herança científica de remotos passados. Porque sempre tem o riso desintoxica o fígado. Quem assistiu O Segredo, né? Tem lá uma mulher que curou do câncer, assistindo DVDs e mais DVDs de comédia, né? O que? Aquilo lá fazia ela sorrir, porque enganando, se você está sorrindo, está tudo bem, né? Muitas vezes de manhã, quando se levanta, a primeira coisa vai no espelho e sorria, engane seu subconsciente, force seu sorriso, porque ele não está sabendo. Se você está sorrindo, parece para ele que está tudo bem. Ele vai te dar mais motivo durante o dia para você sorrir. Agora você olha com a cara feia, opa, tá mal a coisa, né? Já levanta e agradeça. Eu, quando levanto, já dou um sorriso e digo, bom dia, meu dia, né? Então, a parapsicologia, né, gente, vem se transformando numa ampla e profunda ciência do homem. Por isso, muita gente confunde a ciência parapsicológica com filosofias e conjuntos de sabedorias organizados em grupos filosóficos, religiosos ou sociofilosóficos, né? Em muitos livros de pensamento positivo, autoajuda, né? Ou esoterismo, a gente encontra expressões ou palavras como eu superior, Cristo interior, mente mística, mente superior e vários sinônimos, né? Na realidade objetiva existente por trás dessas denominações e desses conceitos, até está hoje comprovada a capacidade do subconsciente de mover a realidade. O subconsciente, depois de programado, não importa como foi programado, ele move a realidade, produz resultados práticos, né? Essa é a lei mental da criação. Pela lei da criação, tornamos-nos co-criadores do universo com Deus, com o Criador. Assim podemos compreender a realidade objetiva existente por trás da expressão bíblica, que diz serem os seres humanos filhos de Deus. Sabemos pela observação da natureza que filho de peixe, peixinho é, né?
Filho de onça nasce pintado, de ventre de ovelha não nasce cabrito, né? Tem uma frase também assim, o filho, como é que é? O fruto não cai longe da árvore, né? Ou seja, o filho não é tão diferente dos pais, né? Então, se existe a expressão, o fruto não cai longe do pé, né? Quem nasce filho de peixe, peixinho, então, ser filho de quem, né? Se somos filhos do Criador, deuses, né? Então somos deuses. Temos que ser também deuses. Se somos filhos de Deus, quem se considera, então você é um Deus, né? E lá está escrito, vós sois Deus. Pelo poder de criar a realidade em que vivemos pela lei da criação, comprovamos a legitimidade de nossa origem divina. Como Deus criou o universo pela palavra, verbo, né? Por seu pensamento, assim nós, seres humanos, filhos de Deus, criamos nosso mundo pelo poder da mente, pelo poder do subconsciente. O que se cria na mente torna-se realidade. Os semelhantes se atraem. Todas as expressões como eu superior, Cristo interior, mente mística, poder cósmico, eu verdadeiro, eu interior, poderíamos chamar também de eu profundo. A realidade mais profunda da interioridade humana, que nos põe em ligação direta com os atributos divinos da onipotência, né? Poder, tudo ou tudo, né? Poder infinito da mente, poder do poder essa, bem como da onipresença. Estar em toda parte e de onisciência, saber tudo, né? Então, gente, quando usa-se muito, né, a expressão sobre Deus, né, de onipresença, quer dizer, estar em toda parte, né? Com seu pensamento você pode estar em toda parte. E onisciência, saber tudo, tudo está dentro de você, né? Isso é um registro pleno de todas as leis cósmicas, tudo está dentro de você, né? E isso nos conduz ao encontro de outra sábia afirmação que, salvo engano, veio do Oriente. O ser humano é uma síntese do universo, um universo em miniatura, ou seja, o macrocosmo e nós somos o microcosmo.